Olá, comunidade 247 e também da rede TVT. É uma alegria e um prazer receber o professor, filósofo Alisson Leandro Mascaro para uma entrevista em que a gente vai debater um tema essencial para a sociedade brasileira. A questão da saúde, saúde pública, saúde privada, deve haver saúde privada ou não, né? A crise dos planos de saúde, tendo como epicentro o caso Prevent Senior, mas vai ser, sobretudo, uma discussão filosófica sobre a importância de um sistema público e universal de saúde. Antes de mais nada, muito bem-vindo, Alisson, prazer entrevistá-lo. Estimado Leonardo, minhas saudações a você e a todas e todos que acompanham a TV 247 e a TVT. Exatamente, uma parceria muito boa, muito importante para a gente. Já estamos fazendo aqui a terceira entrevista e toda semana, às 8 horas da noite, quartas-feiras, teremos aqui uma entrevista da TV 247. Alisson, primeira coisa que eu queria lhe perguntar, a gente está chegando à reta final dessa CPI da Covid, mas ela ganhou um fôlego maior quando eclodiu esse caso Prevent Senior, né? E nesse caso da Prevent Senior tem uma discussão muito interessante, que é a seguinte: os médicos eram forçados a prescrever o chamado tratamento precoce. Houve uma entrevista recente do dono desse plano de saúde em que ele fala assim: olha, quando eu soube que o tratamento precoce poderia evitar internações, eu fiquei eufórico. E a gente começou a refletir sobre isso. Eufórico por quê? Porque a lógica do plano de saúde é transformar a saúde em mercadoria, e aí, por exemplo, quando não há uma internação, o plano de saúde consegue operar num nível baixo de custos, né? Queria te perguntar como é que você viu essa crise Prevent Senior para a gente já começar a discutir de uma maneira mais ampla o modelo de saúde no Brasil. Eu penso, Leonardo, que a crise ocorrida e agora cada vez mais explicitada pela CPI da Covid em torno desta empresa Prevent Senior, ela revela exatamente os impasses pelos quais nós estamos vivendo, a população brasileira está vivendo, a sociedade e a economia brasileira, de modo geral, estão sofrendo no presente momento. É preciso lembrar que nós temos um projeto no país de saúde pública, que é o SUS. Esse projeto é notável. E, no entanto, desde que o SUS foi anunciado e foi dado como organização jurídica da saúde do Brasil, nós temos uma resistência enorme dos setores privados em face do SUS, em face da saúde pública. Então, nós temos um mercado da saúde que é ativo, que é muito grande e cada vez maior em nosso país. Um mercado da saúde que lucra muito com a própria saúde, que explora a saúde nas condições das brasileiras e dos brasileiros, nas condições, inclusive, que não entregam aquilo que possa ser uma saúde de excelência. Então, o caso desta empresa Prevent Senior tem que ser pensado a partir de 2 ângulos ao mesmo tempo. O primeiro deles é o fato de que nós estamos mergulhados num combate, infelizmente, cada vez mais forte à saúde pública do Brasil. Então, existe o neoliberalismo, existe uma busca de privatização daquilo que é um serviço público da saúde, e do outro lado, agora eu quero propor as duas dimensões, existe a concorrência entre a saúde privada. Portanto, entre estes conglomerados empresariais da saúde que exploram o lucro nos serviços de saúde no Brasil, também há uma dimensão de concorrência. Por que tenho que lembrar essas duas questões? Porque nós efetivamente nos defrontamos com um ataque contra a saúde pública de todas as empresas de saúde privada, de todas aquelas entidades ou empresas ou proprietários de empresas que lucram com a saúde e não deveriam lucrar. E, do outro lado, existe uma dimensão interna de concorrência entre estes setores que faz com que, inclusive, os mais frágeis nessa lógica empresarial venham a ser canibalizados pelos mais fortes. Então, entender este caso em específico dessa empresa, que agora está na ribalta por conta da CPI da Covid, é pensar, de um lado, o SUS e, do outro lado, como estas empresas se comportam entre si. Alisson, eu queria lhe perguntar o seguinte: na sua opinião, a saúde deveria ser 100% pública e estatal no Brasil, ou deve haver uma coexistência entre o sistema público e o sistema privado?
Eu não tenho dúvida, Leonardo, quero aqui anunciar a todas e todos que nos acompanham que aquelas questões que são vitais para os seres humanos e para a nossa sociedade não devem ser objeto de exploração e lucro. De modo algum, nós devemos imaginar que uma sociedade avançada é aquela que faz do nosso corpo, da nossa doença, da nossa saúde, da nossa vida ou da nossa morte estratégia de lucro. Portanto, imaginemos nós que na sociedade capitalista há quem pegue uma planilha e diga assim: se morrerem tantas pessoas com mais idade, eu me livro de um fardo de pagamentos de serviços tais e quais. Então é melhor que morram. Isto é uma planilha. Esta planilha, efetivamente, é a lógica do capitalismo. Então, quero dizer de modo muito claro, muito assertivo a você que me acompanha e nos acompanha neste momento. É fundamental nós termos a dignidade do pensamento e da ação para lutarmos por um mundo que seja todo ele da saúde sem que ela seja mercadoria, sem que ela seja estratégia de lucro privado, como deveria ser também a educação, porque alguém vai lucrar em cima de um ser humano que busca conhecer o mundo, o universo, as ciências. Isso deveria ser gratuito para que todas e todos na humanidade pudessem se emancipar, pudessem se forjar, pudessem estar na linha de frente do saber humano, e este saber não fosse apenas exclusivista para algumas e alguns, fosse para todas e todos que quisessem. E a saúde também deve ser para todas e todos. De tal modo que, efetivamente, o modelo que nós temos no Brasil de saúde pública é um modelo que aponta para esse horizonte. Falta muito, porque, na verdade, aqui vai a minha questão decisiva, só é possível ter uma saúde sem que haja exploração e sem que haja lucratividade em cima das nossas vidas, dos nossos corpos, da nossa existência ou da nossa morte. Só é possível haver isto quando não houver mais uma sociabilidade capitalista, um modo de produção baseado na exploração de seres humanos. O que nós estamos pensando no modelo do SUS ainda é algo preliminar, ou seja, é pensar que o Estado possa tomar a frente e a liderança de relações no campo da saúde que são ainda mercantis, porque o Estado pagará e receberá, então são contratos, são formas ainda da sociedade capitalista, mas que já não sejam mais de consumo, portanto, pagamento por prestação de serviço, seja direito de todas e todos. Eu penso que esta é uma linha decisiva e fundamental da qual nós não podemos renunciar. Leonardo, sei inclusive da sua proposição nos últimos dias fundamental em defesa da saúde pública no Brasil, e eu quero dizer aqui a todas e todos, hoje, no nosso tempo, o neoliberalismo domina a imprensa, a comunicação de modo geral, poucas exceções, como a TV 247, como a TVT e alguns outros órgãos mais existem, mas o que eu estou dizendo é que, no geral, nós temos o predomínio de uma ideologia neoliberal. Se paga, então se tem um serviço. Abandonemos esta prisão neoliberal. Comecemos, de fato, a sonhar com aquilo que devemos ter como horizonte da humanidade. Quem precisar de remédio, a sociedade lhe dará remédio. Quem precisar de pão, o pão por lá estará. Este sonho mais alto é possível. Nós já temos meios na humanidade para poder dar a saúde a todas e todos. O que nós precisamos é orientar nossa compreensão em busca deste horizonte de uma saúde pública, coletiva e um dia de todas e todos os seres humanos. Pública e, portanto, estatal ou também operada por agentes privados remunerados pelo setor público? Como é que você vê o modelo ideal? Operada pelo Estado diretamente? Quando se desce deste nível de proposição geral, do qual nós não podemos renunciar, para a luta concreta do dia a dia, nós observamos que o modelo do SUS brasileiro é um modelo bastante interessante e este modelo propõe um sistema único de saúde, universalizável, mas centralizado a partir da figura da saúde enquanto direito de todas e todos. Pois bem, este modelo
ele está inserido dentro da sociabilidade capitalista. Então, o SUS não é uma proposta socialista, como muitos, inclusive, compram a ideia e imaginam. O SUS é o socialismo na saúde. Não é o socialismo, porque o socialismo não tem a intermediação de todas as coisas pelo dinheiro. Então, os seres humanos trabalham e, ao mesmo tempo, podem usufruir do fruto do trabalho. Enfermeiras, enfermeiros, médicas e médicos, os profissionais de variadas áreas. Então, é como se o professor educasse sem receber salário e o médico curasse sem receber salário. Todas e todos entregam o que tem para dar e recebem o que precisam. É preciso que nós lembremos que Marx, na sua maturidade, quando chegou ao auge da sua obra, quando lhe foi perguntado, numa ocasião em que os reformistas alemães do SPD, que nos dias de hoje, inclusive, está voltando aí nas eleições alemãs, embora ainda com muito menos ênfase transformadora, quando o SPD alemão, no século XIX, fez um programa, e esse programa foi debatido numa cidade chamada Gotha, quando ele fez um programa de pequenas reformas, Marx escreveu um texto chamado Crítica do Programa de Gotha. Ele já estava no auge da sua reflexão intelectual, é um dos últimos textos de Marx. Esse texto tem traduzido para o português, inclusive, e Marx, na Crítica do Programa de Gotha, diz assim: uma sociedade para a qual nós lutamos, todo ser humano nela entregará de acordo com as suas capacidades. Então é verdade que há um ser humano que ele tem energia para cortar cana, outro não tem. Só que o outro tem energia para cuidar de um ferido no hospital, enquanto o outro ou outra também não tem. Cada qual dá o que tem, cada qual trabalha de acordo com a sua capacidade. Só que, ao mesmo tempo, todas as pessoas recebem de acordo com a sua necessidade. Então, há alguém que, eventualmente, na vida, poucas vezes precisará do hospital. E há alguém que nasceu precisando do hospital. Então, toda pessoa receberá de acordo com a sua necessidade. Alguém precisará muito de um serviço médico, outra pessoa precisará, eventualmente, muito pouco do serviço médico. É a loteria da genética, é a loteria da natureza, da biologia. Só que nós não podemos fazer assim como hoje é o capitalismo. Cada um, se tiver dinheiro, paga. E quem precisar muito e tenha zero de dinheiro, ele morrerá à míngua porque não tem o instrumento necessário para a sua condição de tratamento da saúde. Então, estou dizendo que o SUS ainda não é esse modelo que já se anunciava por Marx, no qual a humanidade toda entrega o que tem para entregar e recebe o que precisa. Este é o socialismo. O dia em que nós abandonarmos esta limitação humana, na qual um ser humano só tem se tiver dinheiro, e a maioria não tem. Nós vamos um dia chegar a esse nível de luta para lutarmos pelo socialismo. O SUS é pagamento por serviço. Então, o SUS é uma organização do capitalismo. Tanto assim que o Estado, à frente do SUS, ele não diz para as pessoas: trabalhe para mim de graça que eu lhe dou, então, remédio de graça. Ele compra o remédio, ele paga o serviço do médico, da enfermeira, ele paga o pedreiro que construiu o hospital ou a construtora que construiu o hospital, de tal modo que esse modelo é capitalista e ele está mergulhado nas contradições do capitalismo. E o que representa isso? Existem serviços que o Estado, naquele momento, não pode realizar, então a empresa realiza, e a empresa tem lucro com isso. O SUS é entremeado pela lucratividade privada. Isto já é da origem do SUS, porque nós só conseguimos melhorar mesmo este sistema quando nós superássemos a condição de mercadoria, coisa que, no presente momento, não está na nossa vista imediata, embora todo dia devemos lutar para que este horizonte comece a se delinear. Pois bem, então a questão central nesse ponto é: como nós poderíamos pensar o SUS? Quando ele foi pensado na década de 80, 1980, lutadoras e lutadores que buscaram marcar um horizonte para a saúde pública e coletiva do Brasil, nós tínhamos ainda, Leonardo, e você que me acompanha, nós tínhamos um maquinário industrial no Brasil que vinha de uma tradição lá do tempo de Getúlio Vargas, Juscelino, Jango, e mesmo de pedaços dos períodos da ditadura que tinham um certo pendor desenvolvimentista. Lembremos nós do próprio governo do ditador Geisel, que tinha uma certa plataforma nacionalista para o país. Pois bem,
nós tínhamos indústrias nacionais da saúde. Então, quando se pensou no modelo do SUS, pôde-se pensar, inclusive, em instituições como a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, como o Instituto Butantan em São Paulo, de tal modo que o horizonte da saúde do Brasil tinha uma espécie de autonomia para dar os seus delineamentos, para saber que certas populações estavam sofrendo com uma endemia, estavam sofrendo com uma doença localizada, enfim, tinha toda uma plataforma para poder pensar isso e agir nesse sentido. De tal modo que nós tínhamos aqui uma espécie de proteção econômica nacional / estatal para fixar qual seria a saúde pública do Brasil. No entanto, desde Fernando Collor, passando por Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, com algum sobressalto, com uma certa involução com Lula e Dilma, com uma resistência, mas depois com uma volta enorme do processo com Michel Temer e com este atual mandatário do país, o que nós temos é uma galopante caminhada de neoliberalismo. Então, estas entidades públicas, estas empresas nacionais, empresas públicas que cuidavam da saúde, elas foram privatizadas, elas foram fechadas, de tal sorte que hoje o SUS continua de pé, mas ele está praticamente dependente de negócios de empresários capitalistas do Brasil e do exterior. Quando ele foi pensado na década de 80, ele também estava ligado ao negócio, ele também era uma espécie de ilha cercada por empresários querendo lucrar. No entanto, havia empresas públicas, empresas estatais, havia uma força, inclusive, da indústria de remédios nacional, e hoje não há mais isso. As patentes são do exterior, a lógica da saúde é muito dominada pela economia estadunidense e adjacências do imperialismo. Então, hoje, efetivamente, o negócio quer cada vez mais lucrar com o SUS do Brasil. E nós precisamos pensar, então, num modelo pelo qual o Brasil reconstitua a mínima economia, a mínima materialidade econômica de poder instituir uma indústria da saúde nacional, sem o que o SUS fica indefeso, porque o negócio privado cada vez mais vai jantando o SUS aos pouquinhos. É interessante da maneira como você coloca, porque de fato, se a gente olha para a CPI, Alisson, a gente percebe o seguinte: grandes negócios no Ministério da Saúde, que é o maior orçamento federal, e o Centrão ali olhando para o Ministério da Saúde como uma espécie de vaca leiteira, né, para tentar extrair benefícios, e ao mesmo tempo a gente vai vendo notícias no Brasil de que a saúde se tornou a grande fonte geradora de novos bilionários. Você diria que esse mercado da saúde, que só existe porque, na verdade, o Estado abriu espaço para uma obrigação que era dele, é a grande fonte hoje de acumulação privada no Brasil? Quando a gente vê bilionários donos de hospitais, de planos de saúde, disso e daquilo mais, enfim. Sim, Leonardo, eu penso que o que se passa é que nós estamos numa certa modulação nova da acumulação capitalista. Isso eu falo pelos meus livros, falo muito sobre isso em Estado e Forma Política e Crise e Golpe. O capitalismo é um regime de acumulação, é um modo de produção no qual se quer acumular, se quer explorar, portanto, lucro, extração de mais valor pela força de trabalho. Este é o modo geral do capitalismo. No entanto, as estratégias do capitalismo nos últimos 40 anos são estratégias que nós chamamos de pós-fordistas. Fordismo aqui é como se fosse industrialização. Antigamente, no tempo do Fordismo, se queria fazer uma estratégia de acumulação produzindo e vendendo. Então, produzindo barato, vendendo muito mais caro, de tal modo que, com isso, a pessoa teria uma alta lucratividade. No tempo do pós-fordismo, que são os tempos de agora, nós temos ainda uma maior proeminência do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro hoje regula praticamente todos os negócios da sociedade. Não adianta dizer que é só saúde, por todo lado é assim. Podemos dizer, Leonardo, isto é uma questão muito também patente, o mercado de informação, estou falando aqui de grandes televisões, empresariais, conglomerados de comunicação, eles são do mercado financeiro. Então, tanto a saúde é do mercado financeiro, quanto televisões, jornais e rádios, em maioria, são do mercado financeiro, e assim por todas as áreas. Pois bem, o que ocorre é que a saúde, em praticamente
na maioria dos países capitalistas do mundo, ou pelo menos nos países de capitalismo mais desenvolvido, a saúde, historicamente, pelos meados do século XX para frente, ela teve um grande peso de um controle estatal. Então, pensemos na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, Portugal, Espanha e tantos outros países mais da Europa. Vamos pegar o exemplo europeu, Canadá e vários outros países do mundo. O Estado tinha uma proeminência para organizar sistemas de saúde pública em todos esses países. Então, os estados estavam à frente de hospitais, dos serviços, portanto, de saúde, serviços médicos e tantos outros serviços. Os estados lideravam também indústrias farmacêuticas, indústrias de vacinas, porque era uma lógica de autonomia e soberania dos estados. Eu não posso imaginar que um país venha a sofrer uma pandemia, uma epidemia ou uma pandemia, e o Estado não tenha vacina ou capacidade de produzir vacina para cuidar dos seus cidadãos. Então, os estados tinham efetivamente seus laboratórios, suas entidades de pesquisa, suas indústrias químicas, farmacêuticas. Era uma questão pensada para a soberania nacional. Pois bem, quando começa a galopante aventura do pós-fordismo, que no vulgar, a gente identifica com o neoliberalismo, quando começa essa trajetória, aonde está um espaço relativamente guardado, relativamente à margem do capital, eu estou dizendo que relativamente, porque a toda hora ele é atravessado, já falei disso agora há pouco, mas ele estava um pouco à margem dos lucros. Onde está um enorme espaço para poder fazer lucro, para poder fazer negócio, onde até então não havia negócio? A saúde. A saúde estava em parte controlada pelos estados, portanto, em parte aqui numa certa organização que não visava lucros. Então, desde a década de 1980, Margaret Thatcher no Reino Unido, Ronald Reagan nos Estados Unidos, depois, graças ao imperialismo, isto vai sendo uma espécie de castelo de dominó, cujas peças vão caindo uma depois da outra, vai pelo mundo. O que nós temos é uma espécie de luta para canibalizar a saúde pública desses países. Então, na Inglaterra, isso ficou patente. A Inglaterra tinha um sistema muito notável de saúde pública dentro do capitalismo, mas tinha um sistema bastante organizado, bastante sistematizado, e começa uma campanha para privatizar o que é público. E essa campanha vai logrando êxito, ela vai efetivamente conseguindo pegar nacos da saúde, pegar espaços da saúde para o mercado, e isso em todo o mundo. O que aconteceu com o Brasil é um caso muito peculiar, porque o neoliberalismo na Europa, nos Estados Unidos, ele vai galopante desde a década de 70, mas na década de 80 ele vai ao seu apogeu. Como o Brasil tem uma história de formação social muito própria, o Brasil vem historicamente de uma sociedade escravista, uma sociedade que muito pouco deu para a classe trabalhadora, e foi nesse período da década de 80, quando o mundo se tornou neoliberal, que o Brasil estava ganhando força para ver se chegava a um sistema público e coletivo de saúde. Então, quando o mundo estava rompendo com esse sistema, estava canibalizando esse sistema em favor do lucro, o Brasil estava construindo o modelo do SUS, foi a década de 80. Mas observemos nós, isso aqui é uma figura que vai guardar na nossa imagem de modo muito patente. A Constituição de 1988 anuncia uma universalização dos direitos à saúde, portanto, delineia de modo geral o SUS. Collor assume em 90. Então, de 88 para 90, é um ano e meio que se dá aqui para anunciar uma luta, tentar conquistar uma luta dentro dos espaços políticos do Brasil e, ao mesmo tempo, começar uma economia que vai destroçar essa luta. É por isso que nós não temos memória do dia em que o SUS tenha vivido o seu apogeu. Porque quando ele começa a ser instalado, ato contínuo vem a resistência. Não é como na Europa, que passaram lá os anos ou as décadas de ouro gloriosas do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, um alemão, um francês, um italiano e um inglês, eles lembram assim, década de 50, 60, os hospitais, eu chegava por lá, tinha um pronto atendimento, estava tudo bem organizado. Há uma memória de um dia que foi eficiente. No Brasil, essa memória não tem, porque quando começou a se implantar o SUS, vem o Collor. E então, desde esse momento, há uma dificuldade enorme, porque por mais que nós digamos assim, mas no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Adílio Jatene lutava pelo SUS. Mas como é possível lutar pelo SUS e, ao mesmo tempo, privatizar todas as empresas químicas no Brasil,
que vão produzir os insumos para a saúde pública. Então, de um lado, existe uma campanha afetiva, eu gosto do SUS, como eu gostaria que o SUS tivesse maior financiamento, do outro lado eu vou fatiando a economia nacional de tal modo que pouco restará e a economia privada terá tamanho peso, a economia financeira terá tamanho peso, que quase nada eu salvo do SUS. Então não adianta também só fazer o coraçãozinho dizendo, o SUS eu gosto dele, como se deu no caso do governo Fernando Henrique Cardoso com o ex-ministro Adílio Jatene, ou como se deu agora nesses últimos anos com esses ministros da saúde que saíram do atual governo nocivo de extrema-direita do Brasil, e quando eles eram demitidos, eles diziam, eu defendo o SUS. Não adianta fazer coraçãozinho defendendo o SUS. Eu preciso de uma estrutura social, política e econômica para a defesa do SUS. Então, não adianta eu privatizar tudo e depois eu colocar um colete do SUS dizendo, mas eu gosto do SUS, eu não gostaria que ele fosse tão depauperado. Portanto, o que estou aqui dizendo, Leonardo, é que efetivamente essa dimensão econômica, ela explica a situação do SUS no presente momento. Eu vejo que companheiras e companheiros, a toda hora, eles falam da saúde, eles se preocupam sempre com as questões do varejo. Eu conheço um hospital no qual o atendimento é muito ruim e a organização social que administra esse hospital tem um problema tal e qual. A gente tem que pensar em um nível muito maior. Não é se a organização social está administrando bem ou mal. Não deveria haver organização social. E mais que isso, quem impede o SUS? Seria a maldade das pessoas ou seria a falta de boa vontade das pessoas? Isto é uma lógica econômica. O SUS e a saúde coletiva são vistos pelo capital como uma das grandes estratégias de acumulação fácil, pegar na mão grande. Então, a culpa de que nós não tenhamos uma saúde pública do Brasil eficiente, plena, andando conforme o planejamento e os princípios do SUS, se deve, em primeiro lugar, à lógica capitalista. É a burguesia nacional que não quer que o SUS prospere para que lucre em cima da vida e da morte das pessoas. Interessante, Alisson, essa sua explicação, porque você também falou lá atrás sobre a questão da comunicação. O Brasil chega como retardatário na construção do seu sistema público de saúde. E aí vem o primeiro governo neoliberal, pós-redemocratização, com o Collor. As pessoas com um pouco mais de idade vão se lembrar das capas de revistas, jornais, reportagens na TV, falando das filas nos hospitais, dos problemas. Toda essa propaganda negativa, na sua opinião, tinha como objetivo abrir espaço para exploração privada, essa desqualificação pública do SUS, até para criar na classe média, um pânico de que ela não pode ir para o hospital público, senão ela vai morrer e ela precisa de um plano privado? Tinha essa lógica também de aterrorizar a população? Sim, Leonardo, porque observemos nós, nunca houve uma campanha que por muitos anos tenha feito a população gostar da saúde pública e coletiva em face da saúde privada. Desde que o SUS é anunciado, vem uma espécie de combate à lógica do SUS, e esse combate, no começo, ele não conseguia ser feito diretamente com argumentos dizendo eu prefiro pagar pela saúde do que recebê-la de graça. As pessoas na década de 80, elas não teriam esse argumento falado de modo tão claro, tão patente. Então, como vem esse argumento? Não vem desmontando o SUS. Agora eu quero propor a você que me acompanha, aproveitando aqui o ensejo dessa pergunta do querido Leonardo Atush, eu quero propor a vocês como se dá a estratégia ideológica de desmobilização do SUS. Desde a década de 1980, até os argumentos utilizados pelo capital não batem de frente com a lógica do SUS. Porque como o SUS trata da vida, da doença e da morte das pessoas, falarmos que tudo isso tem que ser pago choca o horizonte ideológico da nossa população. Então, quando eu digo que até os governos neoliberais, via de regra, eles vestem um coletezinho do SUS e falam que defendem o SUS, é de se pensar por que fazem isso, porque eles não vestem o colete da educação pública. Hoje, inclusive, este governo de extrema-direita que está à testa do país, ele imagina que a educação pública
converte as escolas e faculdades e universidades em antros. Então, eles falam explicitamente, é preciso uma educação privada, estude em casa, estude em educação religiosa. Eles combatem a educação laica, pública e cívica, portanto. Então, se eles fazem isso com a educação, enfrentam de peito aberto, dizendo queremos educação privada, eles não fazem o mesmo com a saúde. Porque é muito chocante fazer isso com a saúde. Imaginemos nós, isso é uma questão ideológica que eu quero aqui explicar a todas e todos que me acompanham. A educação é um processo continuado, é um processo de anos, de tal modo que a pessoa não imagina o impacto que seja na sua vida perder 1 ano, ou 2 ou 3 de escola, porque ela diz, depois eu estudo. Quando adulto, quando eu tiver condições, eu faço o complemento dos estudos, eu tiro o diploma do ensino básico, do ensino médio, da faculdade ou qualquer coisa assim. A vida da educação, ela é uma vida de longo prazo. A saúde não. A saúde é imediata a ponto de ser questão de vida ou morte em minutos. De tal sorte que uma pessoa, estando doente, tendo sofrido um AVC, um infarto, ou qualquer coisa como esta, ou ela chega no hospital e é posta para dentro, ou ela morre. Portanto, não é como a educação. Por isso, quando se temos nestas campanhas ideológicas do capital, enfrentamentos tamanhos à educação, dizendo, eu quero que a criança se eduque em casa, eu quero que não haja escola pública porque lá é um antro de perversões. Essas fantasias aí de repressão sexual que a extrema-direita costuma ter. Pois bem, esse enfrentamento que se faz à educação só se faz porque, de fato, quem recebe essa informação pensa assim, bom, meu filho não vai na escola pública porque lá vai aprender a usar drogas. Eu estou pensando aqui nestas horríveis manipulações que se fazem em torno da educação. Então, eu deixo ele em casa. Depois de 2 anos, percebe que em casa ele não aprende nada. Ele põe na escola. O filho não morreu em 2 anos. Claro, o déficit de formação pedagógica é imenso, só que a pessoa não sabe avaliar qual é esse déficit, ela não sabe visualizar. Agora, o hospital é diferente. Meu filho tem uma doença e ele está numa condição gravíssima. Se ele chega no hospital e não tem atendimento, ele morre. Portanto, até esta extrema-direita, o neoliberal, que é a extrema-direita econômica, ele não fala contra o SUS, porque ele sabe que não cola totalmente na população dizer, se você tem dinheiro, você vai para dentro do hospital, se você não tem, você fica para fora. Ele luta para isso, ele faz isso, mas ele veste o coletezinho do SUS, e eventualmente, se ele não é tão fascista, ele dá tchau para o Zé Gotinha, ou algo assim, então ele é uma figura que ele nunca falou contra o SUS. No entanto, ideologicamente, como é a forma de lutar contra o SUS sem que as pessoas percebam? É mediante a imprensa, os meios de comunicação de massa. Então, desde a década de 80, não se fala contra o SUS, mas se faz o quê? Reportagem mostrando que o hospital tal teve uma crise e 500 pessoas ficaram para fora do hospital sem atendimento. Uma senhora quebrou uma perna, foi para o hospital de não sei aonde, ela passou 48 horas, ela não foi atendida e houve tal problema na perna dela, teve que ser amputada ao cabo de 3 dias. Portanto, conta uma história como essa, mostra a filha da senhora chorando, mostra o vizinho que diz que aquela senhora tinha que todo dia ficar de pé para fazer tal coisa, agora ela não fica mais. Coisas nesse sentido. Então as pessoas vão se comovendo dizendo que o SUS não funciona. Qual é a crítica que o capital faz ao SUS para poder capturar o SUS e fazer do SUS o negócio extraordinário da lucratividade? Não é falar contra o SUS, mas é falar que ele é ineficiente, que ele não se controla, que os gastos são perdidos e ninguém sabe de onde estão esses gastos, que ele nunca atende a população, que ele não dá conta do recado ou coisas mais. E isto colou. Faz exatamente mais de 30 anos, desde a Constituição de 88 até hoje, que na imagem mental da população, a ideologia dos meios de comunicação de massa de que o SUS não funciona, prosperou. E, inclusive, Leonardo, essa ideologia faz com que as pessoas estejam no SUS e imaginem que o SUS seja ineficiente e as pessoas vão para um hospital privado, que pode ser muito ineficiente, mas elas imaginam por lá que o hospital é bom. Então, observemos nós, para muitos setores da sociedade, o capital enfrenta de peito aberto o discurso de proteção ou do interesse da sociedade, diz, você tem que sair da escola pública e você tem que ensinar na sua casa com Deus ou algo assim. Com a saúde ele não faz isso,
mas ele desloca a luta ideológica para dizer, tudo bem, tem que ter o SUS, mas não funciona, então é melhor você comprar um plano privado de saúde. E assim é. Você chegou no ponto central, Alisson, e eu queria te perguntar sobre isso. Quando a gente olha uma crise como a da Prevent Senior, né? Ou de outros planos também, Unimed e tantos outros, para não ficar só no caso específico de uma empresa, esses planos vendem uma ilusão de saúde, em vez de venderem uma ilusão de proteção? Porque vamos ver olhando objetivamente o que aconteceu. Com a pandemia, o plano de saúde é uma seguradora, né? Você teve um excesso de sinistralidade, mais pessoas ficando doentes. E aí gerou-se essa crise toda e eles tentando testar métodos, estudos que não eram estudos, enfim, sendo comparados por médicos até ao nazismo. Então o que esses planos vendem é uma ficção, é uma ilusão? Eu diria que a campanha e a estruturação ideológica capitalista sobre a saúde desloca a saúde da sua estrutura material e põe a saúde no termo que para o capital é o mais generoso, o mais confortável, que é o termo do consumo ou prestação de serviço. Então, eu quero propor agora aqui, Leonardo, aproveitando o ensejo, uma tese filosófica de alto impacto para pensarmos por que empresas como tais fazem o que fazem e por que dá certo no sentido de que pessoas pagam para isso, por que cola na sociedade uma coisa como essa. Porque, no final das contas, a saúde não é constituída ideologicamente na nossa sociedade como sendo, como partindo, como lastreada em bases efetivamente materiais. Eu vou traduzir isso para que quem aqui esteja me acompanhando entenda o que eu vou dizer. Se nós pensarmos mesmo em saúde, a nossa vida no capitalismo é a vida mais absurda possível nas condições de salubridade. Por que eu estou falando isso? Porque nós trabalhamos a vida inteira naquilo que a gente não gosta. É muito raro o ser humano que faz exatamente o que gosta. O que existem são pessoas que, não gostando de fazer aquilo, com o passar dos anos, pessoas que dizem, até que estou gostando do que eu faço, porque é melhor eu gostar do que não gostar, porque se eu não gostar, sai pior ainda o serviço. Mas, via de regra, as pessoas trabalham do que não gostam e trabalham para uma vida de fazer lucro para os outros. As pessoas vivem numa sociedade na qual a casa em que elas moram, elas não gostariam de morar lá. Gostariam de morar melhor, de não pagar aluguel, de ter melhores condições urbanas e etc. e tal. Fazem trabalhos que não gostam de fazer. Elas gostariam de ficar fazendo outra coisa na vida e, no entanto, estão lá fazendo aquele serviço. Pois bem, a vida do ser humano, ela tem toda uma dimensão pela qual esse ser humano tem que se vender para o capital e a vida é extremamente infame. O impacto psíquico e vital de uma vida que é de ponta a ponta feita para ser explorado por outros é um impacto extraordinário, porque efetivamente a pessoa ela vai começar a comer mal, se alimentar mal, sua capacidade, inclusive mental, não é utilizada plenamente ou a contento, só é utilizada para aqueles fins. Ela convive com pessoas, inclusive, que não têm grande interesse para o enriquecimento cultural dela, convive com gente do trabalho. E essa gente fala de coisas que falam cotidianamente. Então, a vida de alguém é uma vida que faz adoecer psiquicamente, psicanaliticamente, em termos, inclusive, biológicos, da condição vital, faz adoecer muito rapidamente. Então, as pessoas vivem muito mal. O ser humano poderia viver muito mais do que ele vive. São as condições sociais que fazem o ser humano viver do modo pelo qual ele se apresenta. Por que eu estou contando todo este quadro? Porque esta dimensão da vida e que gera a doença, nós não percebemos. Nós não entendemos que a nossa vida é plenamente errada, que a gente se mata para um dia comprar remédio e morrer remediado. Nós não entendemos uma coisa como tal. Nós poderíamos viver uma vida nas sociedades sem estar adstrito ao modelo capitalista. Então, nós poderíamos entregar para o mundo o que o mundo precisa, e o mundo precisa de todos os seres humanos, trabalhando, dando sua cota, e poderíamos receber do mundo aquilo que nós precisamos. Pois bem, como o modelo não é esse, a gente entrega o que alguém paga para que nós entregamos, e eventualmente nos pagam para entregar coisas esdrúxulas e absurdas, e a gente vai vivendo uma vida desse nível. Pois bem, nós não cuidamos do central da saúde. Nossa vida é sempre uma vida funcional para a lucratividade, e nunca uma vida plenamente da saúde. Então, isto que é o central da gente, a gente não cuida. Como é que então se desloca, agora eu chego na empresa privada de saúde?
Como é que se desloca do problema principal para um lateral e no lateral eles ganham? Eles dizem assim, tudo bem, a vida no capitalismo, a sua vida não tem sentido, você vai fumar, beber, usar droga, você vai ficar sem sentido nenhum na vida, ou tomar remédio de tarja preta para dormir, para no outro dia de manhã tomar café à vontade, para ver se acorda para trabalhar, a vida não tem muito sentido. Então, entre calmante e excitante, a vida vai vivendo desse modo. Pois bem, só que, quando você precisar de um hospital, a entrada do hospital privado, esta entrada tem ar-condicionado, a moça lhe recebe, ou o rapaz lhe recebe com um sorriso no rosto, você ganha uma senha e você sabe contar, inclusive, que a sua senha é número 29, então você sabe que está no 21, você já faz a conta de quanto tempo demora, o piso da entrada é de mármore ou algo assim. Então a pessoa tem uma ilusão de que toda a sua estrutura insalubre de vida vai se resolver com a prestação de serviço hospitalar ou médico ou adjacência, serviço da saúde, vai se resolver com uma espécie de consumo que faz do hospital uma espécie de hotel. Então a pessoa pensa que no final das contas a vida dela pode ser horrível, mas se ela ganhar um bom salário, se ela for uma boa explorada, no sentido de que ela acumulou alguma coisa dessa exploração dela própria, um dia ela paga um bom serviço médico. Então, o que são essas empresas privadas? Elas não prestam um serviço de cuidado da saúde melhor do que poderia prestar o SUS. Muito pelo contrário, prestam muito pior. Elas não organizam a sociedade. Elas não vão cuidar de dar vacinação, produzir vacina, orientar campanhas públicas nacionais de saúde. Elas não fazem nada disso. No entanto, naquele espaçozinho do consumo do serviço médico ou da saúde, ela põe uma espécie de cadeira acolchoada, um ar-condicionado, música ambiente, senha e outras coisas mais, e a pessoa tem ilusão nesse sentido. Nós poderíamos viver numa vida, Leonardo, na qual a nossa existência fosse salubre, saudável, nosso corpo e nossa mente não fossem levados a esta extração de lucro para terceiros. E a gente poderia ter, inclusive, o serviço da saúde melhor. Agora, o que nós fazemos? Nós somos explorados ao extremo, se sobrar um dinheirinho, a gente tem a ilusão de que vai pagar um bom serviço. E a lógica, Alisson, dessa, talvez, da ineficiência desse modelo, né, é o fato de um país com muito menos recursos, exemplo, Cuba, ter uma expectativa de vida maior do que vários países capitalistas. Como é que se explica? Por que, por exemplo, um país com poucos recursos, submetido a um embargo, tem expectativa melhor, índices de... todos os índices de saúde também mais eficientes e até produz a sua própria vacina? Qual é a lógica disso? Se faltam recursos, em tese. A lógica é material e econômica. Uma sociedade que pode se organizar sem a pressão da lucratividade, ela vive melhor. Portanto, uma sociedade que pode mobilizar recursos humanos da natureza, tecnológicos, produtivos, para não direcioná-los à lucratividade, mas à distribuição destes recursos para a sociedade, ela consegue fazer isso. Não necessariamente ela vai sempre fazer do modo mais eficiente, mas não tendo a pressão da lucratividade, ela pode até corrigir os seus desacertos, sem que haja aqui uma dimensão de que é o lucro, é o único interesse meu. Então, qualquer país que consegue superar, ainda que parcialmente, este circuito da acumulação na saúde ou qualquer área, ele vive melhor. Pensemos na educação. A China está fazendo nos dias de hoje algo notável. A China está buscando uma educação de crianças e jovens para questões de formação educacional amplamente concretas e que tornem essas crianças adultos com capacidade de raciocínio, de entendimento, e não simplesmente pessoas fantasiosas que estejam sendo divertidas por um mercado de massas. E observemos nós como talvez daqui 20 ou 30 ou 40 anos, os Estados Unidos, que produzem efetivamente uma cultura de massas, uma cultura fácil, filme fácil de ver, desenho animado que só é para dar risada ou algo assim, nós vamos ver daqui 30 ou 40 anos a diferença entre uma sociedade toda ela divertida e engraçada, uma sociedade de crianças, jovens e adultos que só sabem dar risadas, piadas ou algo assim, é como se fosse um stand-up universal, uma sociedade do capitalismo, e outra que está estudando, e ao estudar possibilita pensar problemas sociais, da saúde,
da educação, da engenharia, enfim, de todas as demais áreas, permite pensar diretamente o problema. Então, uma sociedade mais adulta, não só no sentido de idade, não é o caso aqui, mas adulta no sentido de responsabilidade do conhecimento. Agora, como se faz esta sociedade? Exatamente sem tanta pressão da mercadoria, porque se eu tiver pressão da mercadoria, eu vou dizer o seguinte: bom, eu preciso ter tantos alunos matriculados para ter lucro. O que eu vou ensinar para esses alunos? O curso mais fácil para eles. Então, o curso que exija pensar menos e que o aluno goste mais de fazer esse curso. Então, a cadeira é gostosa, na lousa tem recursos tecnológicos 1000. Então, eu vou mastigando e mastigando e mastigando, e esse aluno, ao cabo de um processo educacional, ele sabe aquilo que ele gosta e ele fechou a quadratura do círculo dele. Então, é um ouroboro, é a cobra que vai engolindo o seu próprio rabo, ele vai fechando o conhecimento médio da sociedade, fica naquilo, sendo que a universidade e a educação são para ampliar horizontes. A mesma coisa que a saúde. A saúde em países que não têm a pressão econômica do lucro, a saúde se permite organizar melhor. E Cuba é um país que é ilhado, isolado, bloqueado, mesmo assim consegue ter melhor que o Brasil. Se nós tivermos, e essa luta é nossa, se nós tivermos um modelo social que não seja para a acumulação, não seja para o lucro, a nossa saúde tem condição de ser esplendorosa. Se nós tivéssemos não uma pressão da indústria alimentícia para consumir porcaria, se nós pudéssemos ensinar para crianças e jovens a importância do arroz e do feijão, da mandioca. Agora, quem faz propaganda da mandioca na televisão? Não fazem propaganda da mandioca. Aldo Rebelo fez e foi muito criticado. A Dilma falou e foi muito criticada também, sim, né? Sim. Mas digo, vamos fazer propaganda de um saquinho de qualquer salgadinho que vai dar um aumento de colesterol enorme para a pessoa no médio prazo. Então, o que estou falando é que a pressão do mercado nos faz doentes, efetivamente, porque ao invés de cultivar arroz, feijão e mandioca, a gente cultiva o doce tal, ou o produto embalado tal e qual, a indústria da alimentação. Tudo isso é a saúde. Pensar na saúde é pensar nesse bloco. Como nós estamos totalmente pressionados a consumir qualquer novidade que estão vendendo por aí, no final das contas, então, a ilusão das pessoas é: bom, se eu tiver dinheiro, pelo menos eu fico doente e vou a um bom hospital. Essa conta não fecha, porque para a maioria da sociedade, inclusive, esta conta é só doença, sem sequer o remédio na hora que precisar. É importantíssimo. Alisson, nesse aspecto da ilusão, você acha que a classe média brasileira também busca uma diferenciação em relação aos pobres, em relação aos negros? Existe um componente, não diria aquela coisa, não quero usar a palavra racista para não parecer uma coisa também muito dogmática, mas um modelo de sociedade de castas. Olha, eu preciso me diferenciar, eu tenho que estar um andar acima dos mais pobres, né? Ou um andar acima do mais ou menos remediado, e assim por diante. Existe a lógica do consumo cria essa percepção de que as pessoas não são iguais e tem que se diferenciar? Sim, e isto é uma causa de uma sociabilidade capitalista. Onde houver a possibilidade de um ser humano ter mais que o outro, e a sociedade capitalista é isso, esta sociedade marca os dísticos, as distinções de classe. Então, as pessoas têm roupa que as outras não têm, casa que as outras não têm, avião que os outros não têm, e etc. Qualquer coisa que seja um marcador de distinção de classe. Então, rico, classe média, pobre, estão marcados pelo acesso às mercadorias. Por que sociedades capitalistas que marcam tudo pela mercadoria não poderiam ter a saúde também como marcador de classe? Acaba tendo, porque efetivamente nestes tempos nossos, inclusive cada vez mais de galopante neoliberalismo, de capitalismo pós-fordista, tudo está marcado como distinção de classe. A saúde foi pega como elemento central da acumulação capitalista. Então é como se ela fosse o foco decisivo, um dos focos centrais da marcação da distinção entre ricos e pobres. Por causa disso, o SUS dá uma imagem para o rico e para a classe média de ser coisa de pobre e uma coisa indesejável, esteticamente. Enquanto a saúde privada, ela sim é desejável, ela parece bonita ou algo nesse sentido. Aí está o racismo, aí está o preconceito contra o pobre, e no Brasil esse preconceito, via de regra, tem a marca racial, e aí está toda uma ordem de dimensões de acesso aos serviços que são pensados
aqui no caso enquanto mercadorias, portanto, enquanto consumo. O que estou dizendo, agora eu vou falar uma coisa chocante, toda vez que eu falo em palestras para os alunos meus de saúde, ou então para os profissionais da saúde, das minhas conferências para a área de saúde, toda vez que eu falo disso, as pessoas ficam espantadas, e é uma profunda verdade. A classe média e os ricos não entendem nada de saúde. Como o pobre também, numa sociedade capitalista, ninguém entende nada de saúde. Mal o profissional da saúde entende da saúde. Eu estou dizendo mal, porque aqueles anos de faculdade da pessoa são anos formados para um conhecimento médico ou de qualquer outra área da saúde muito fechado, analítico. Então a pessoa sai especialista naquele procedimento. É o Charles Chaplin na forma de médico. Eu sei apertar um parafuso, o outro sabe tal procedimento médico, tal espacialidade, tal gaveta clínica, só. Portanto, ele não sabe da saúde de modo geral. Ele não pensa o paciente a partir do todo do paciente. Ele sabe tratar tal doença com tal remédio. Pois bem, dado A, B. É assim que ele pensa em termos de causa e efeito, que já é uma certa causalidade, mas não uma causalidade total da estrutura daquela vida. É só aquela causa e aquele efeito. Uma doença, um remédio. Pois bem, as pessoas, sejam pobres, classe média ou ricas, elas não entendem direito à saúde. Tanto é que estou dizendo aqui, seria muito mais agradável para nós fazermos na vida coisas que nós gostamos e que nos dão menos doença e, ao cabo, usar menos remédio do que fazer o que eu não gosto, ser explorado e tomar muito remédio na minha vida para dar conta disso. Não vai dar 0 a 0. A pessoa poderia dizer, mas ao cabo não dá 0 a 0. Eu vivo uma vida gostosa, eu morro também, e uma pessoa vive uma vida odiosa, mas paga pelo remédio e morre também. Dá 0 a 0, mas uma coisa é o 0 a 0 de uma vida serena, plena, digna. Outra coisa é uma 0 a 0 de uma vida horrível, toda ela de sofrimento e, ao cabo, pagando remédio para morrer também do mesmo modo. Portanto, as pessoas não entendem da saúde. Qual é o resultado final disso para a classe média e para a elite? As pessoas entendem da saúde a porta de entrada do hospital. Eu estou falando sério. Toda vez que eu falo isso em palestras para médicos ou demais profissionais de saúde, as pessoas ficam espantadas. As pessoas diferenciam o SUS de saúde privada pela porta de entrada do hospital. É uma imagem mental que a classe média e a elite tem de que elas vão chegar na porta do hospital público, vai demorar para receber atendimento, aquela fila de gente feia, e esse é o preconceito da classe média, da elite, aquela fila de gente que está vomitando do meu lado ou coisa assim, e eu no meio dessa gente, a pessoa imagina isto. Então ela vai para a medicina privada, hospital privado, por lá ela imagina que o atendimento dela será bom. Ela vê na entrada do hospital o equivalente a um shopping, porque a vida dela é isso. Como é que ela marca distinção em relação aos demais? Ela marca pelo shopping, porque quem é capitalista mesmo, e eu estou falando para você, se você que está me acompanhando, você tem essa pretensão de marcar a diferença da sua vida de classe média em relação ao pobre por consumo, você é tão pobre quanto o pobre que você quer dele se diferenciar. Porque o capitalista mesmo não está preocupado em se tem acesso a um piso de mármore quando vai ao hospital. O capitalista mesmo é o dono do hospital. Ele compra o hospital. Não é que ele vai receber serviços melhores ou piores em um hospital público ou privado. Então, você é só um consumidor, você não é um produtor, você não é um capitalista. Por um acaso, você quer consumir no shopping enquanto o outro consome no bar da esquina. O que é equivalente disso para a medicina? Não ir ao SUS, SUS é equivalente a bar da esquina, você quer ir o equivalente a um shopping, que é uma espécie de hospital com bom atendimento. Quando entra para dentro, nenhum rico, nenhum de classe média e nenhum pobre sabem a ordem dos procedimentos internos do hospital. Se leva 3 dias para ser internado e fazer a cirurgia, eu posso dizer para ele, não, é porque eu preciso lhe dar tal medicação e só ao cabo de 3 dias ela fará efeito e eu posso lhe operar. Então, da porta para dentro, ninguém entende nada, porque efetivamente as pessoas não são técnicas da medicina. Quando o SUS põe para dentro e quando a medicina privada põe para dentro, de lá para dentro a lógica é, agora eu estou entregue nos braços dos doutores e das doutoras, eles e elas que sabem o que fazer da minha vida. Então, qual é a questão nociva e qual é a questão, inclusive, da idiotice deste horizonte do capitalismo em países como o Brasil, mas no mundo inteiro é assim? É exatamente esta ilusão de prestação de serviço que é a entrada na qual a pessoa possa parecer melhor que as outras. Então, a pessoa me recebe, olha a minha carteirinha do plano de saúde, diz, tudo bem, você tem direito ao tratamento por aqui, a pessoa já se sente VIP quando faz uma coisa como tal. Eu proponho, Leonardo, uma coisa muito chocante, as pessoas ficam espantadas quando eu digo isso. Prefeito de cabeça progressista, que eventualmente está me acompanhando nesse momento, nessa entrevista.
governador de cabeça progressista, que eventualmente está me acompanhando nesse momento, presidente de cabeça progressista, que um dia teremos de volta para começar uma jornada de luta no país. Pois bem, sabe o que é fundamental para valorizar o SUS? Lembre de fazer a entrada da sua unidade básica de saúde, do seu hospital da cidade, senhor prefeito, senhor governador, faça o melhor que puder para que a classe média olhe para aquele local e fale: nossa, parece um shopping, não custa quase nada fazer a reforma da unidade de entrada do seu hospital do município aí, do interior do Brasil. A classe média tem uma ilusão tamanha com esse fetiche que ela se sente num local poderosíssimo. É exatamente, eventualmente, aqui, esta ilusão do consumo. Entregue isso para a classe média, e a classe média vai ficar desbaratinada, porque o dia que ela observar que o hospital privado dela tem uma entrada da qual o público pode ter uma mais bonita, ela fica chocada, e eventualmente existem hospitais públicos com a entrada mais bonita. Claro. Alisson, não, é muito importante isso que você coloca, mas eu quero te fazer uma última questão, e nosso tempo está esgotando, porque aqui a gente tem agora com essa parceria um horário pré-determinado, um tempo pré-determinado. Na sua opinião, agentes públicos deveriam se tratar obrigatoriamente em hospitais públicos, até para dar o exemplo? Sim, seria uma espécie de encaminhamento de luta. Isto faz sentido, porque este símbolo ele tem que ser ligado a uma estrutura geral. Essa estrutura geral qual é? Há uma estrutura pela qual nós estamos em luta por tornar a saúde do Brasil saúde coletiva. Então, nós precisamos chamar no peito uma campanha de mobilização das massas em defesa da saúde coletiva. Nesse sentido, com esta campanha, o símbolo de se tratar no hospital público é fundamental, porque este símbolo reforça esta necessidade. Agora, esta simbologia, sem a luta de massas, ela pouco faz. Então, Leonardo, eu proponho aqui que nós tenhamos a coragem enorme de fazer uma campanha de mobilização de massas como nunca foi feita na história do Brasil, para que o SUS seja a nossa bandeira imediata de luta. Isso será fundamental. Alisson, muito obrigado a todo mundo que acompanhou pela TV 247 ou pela TVT, e é sempre um grande prazer dialogar com você. Até a próxima oportunidade. Forte abraço. Obrigado, Leonardo. Um abraço a todas e todos.